E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar início aos estudos da região Sudeste, o coração do Brasil. A região que tem a maior quantidade de habitantes, que tem a maior quantidade de indústrias e que compõe mais da metade do PIB brasileiro. Por isso aí chamado de Core Area, ou Coração do Brasil, formada pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa região também chama atenção não só pelas suas indústrias, mas pela migração, porque atrai muita gente. E claro, depois dos acidentes de Mariana e Brumadinho, a gente tem que nos atentar para as contradições capitalistas dessa região. Então bora lá, região Sudeste. No panorama físico, que é o que a gente vai abordar nessa primeira parte, as áreas de coloração mais escuras, aí, como você vê no mapa, a gente tem as altitudes mais expressivas, né? A gente está falando do relevo da região Sudeste. E nas áreas mais claras, mais verdes, a gente tem as áreas de baixa altitude, de relevos mais baixos. Você percebe aí no interior da região Sudeste uma grande presença de maciços bastante elevados, inclusive o destaque para a Serra da Mantiqueira, que fica entre a Serra do Mar e o interior do estado, onde você vai ter a divisa aí entre Rio e São Paulo, tudo bem? Uma área de bastante expressividade, né? Muito grande do relevo, e temos a presença da grande Serra do Mar no litoral, que faz a divisa entre as planícies litorâneas e esse interior um pouco mais expressivo. Então temos um conjunto de serras, um conjunto serrano bastante expressivo. A gente percebe que existe nessa região, apesar de uma imagem bidimensional que vocês estão vendo, que existe uma grande alternância entre áreas mais escuras e áreas mais claras, áreas mais escuras e áreas mais claras, ou seja, uma ondulação no relevo, uma alternância entre área escura e clara. Quer dizer, uma ondulação no relevo, relevo em forma de onda. Isso demonstra a presença do perfil geomorfológico que a gente chama de mares de morros, né? Quem chega em São Paulo de avião e consegue enxergar isso, vai ver que parece um monte de onda, né? Só que feita de morros, tudo bem? Por isso esse nome mares de morros. Onde dentro dessa lógica de ondulação, a gente percebe uma presença do que a gente chama de falhamentos, do desnível do relevo. O Brasil, pessoas, ele não tem dobras, igual vemos nos Estados Unidos, no Chile, no Himalaia, nos Alpes europeus. Não, o relevo do Brasil ele é falhado. E como que é essa falha? Bom, existem partes do relevo que se rebaixam anualmente e existem partes do relevo que sobem anualmente. E isso é imperceptível, você nunca vai ver. Mas aquele morro perto da sua casa, todo ano ele fica maior. Por quê? Porque tem forças internas no planeta, chamadas forças endógenas, tá? Onde as áreas mais expressivas do relevo sofrem uma pressão interna de elevação e depositam materiais nas partes mais baixas e que acabam mergulhando. Por isso que você consegue perceber esse perfil do relevo. Áreas mais altas e áreas mais baixas, devido a essa presença de falhas, beleza? Bom, continuando, para a gente fazer um link com a imagem anterior, e se você quiser pausar o vídeo e comparar as duas imagens, você pode pausar. Aqui a gente tem os grandes conjuntos de relevo, e às vezes esses nomes não são colocados nas provas do jeito que deve ser, eles aparecem como estão aí, tudo bem? Nos vestibulares, no Enem, até mesmo provas da escola, tá? Por exemplo, nessa faixa amarela do litoral, a gente tem as planícies e tabuleiros litorâneos. Então, quando aparece esse nome, é para você saber que é a parte que pega o eixo entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nessa cor um pouco mais escuro, uma cor mostarda, um amarelo mais escuro, a gente tem os planaltos e serras do Atlântico, ou seja, a área é um pouco mais voltada para o litoral, onde a gente tem aqui todo esse conjunto de serras, né? Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço, tudo bem? Que compõe aí essa grande faixa de serras. Vindo aqui por esse interior de Minas, lá em cima de verde claro, a gente tem a presença da depressão sertaneja. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi.
E do São Francisco, né? Isso mesmo, o Rio São Francisco, ele começa a se formar num ponto da Serra da Canastra, em Minas Gerais, e depois ele se interioriza para o Nordeste. Mais para o interior, indo para o centro-oeste, a gente tem a presença desse vermelho mais escuro, os planaltos e serras de Minas, e que pega um pouco de Goiás, tá? E no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, a presença dos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Então, você percebe que o Sudeste trabalha com intersecções de relevos voltados para o Centro-Oeste, de relevos voltados para o Nordeste e voltados também para o Sul. Então, é bem rica no sentido natural, no sentido físico, tudo bem, pessoas? Tá? Bom, indo para o clima, a gente tem aqui o perfil climático da região Sudeste, onde a gente percebe uma grande heterogeneidade, ou seja, uma grande variação do clima. No litoral, você tem essa cor verde, influenciado diretamente pela maritimidade. Vocês lembram o que é maritimidade? Maritimidade é quando a gente tem a proximidade do oceano e os ventos que vêm do mar. São ventos aí que carregam partículas de água. Quem mora no litoral do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de São Paulo, você percebe que o vento ele chega muito mais úmido do que venta aqui nas capitais. Então é uma área que chove razoavelmente bem, pois essa é a massa tropical atlântica, a famosa MTA, massa de ar que vem do Oceano Atlântico, né? Que atinge então essa faixa costeira do litoral do Sudeste. Agora mais para o sul do estado de São Paulo, vocês estão vendo aí essa área litorânea, você percebe que nessa faixa tem o Trópico de Capricórnio. Então, veio aqui para baixo, eu já tenho subtropical úmido, o clima subtropical úmido, que é um clima próximo do litoral, que já vai ter algumas características diferentes, como um inverno um pouco mais frio e um verão bem diferenciado em relação ao perfil que a gente tem no inverno. A gente tem aqui nesse grande interior, nessa faixa amarela, o clima tropical de altitude, e não poderia ser diferente, pois se eu tenho aqui a presença de relevos mais altos, não poderia deixar de ter aqui uma influência altimétrica no próprio clima, ou seja, a altitude do relevo influenciando no clima. Lembra, a cada 150 metros acima do nível do mar, a temperatura diminui em média 1 grau Celsius. Então, a gente tem essas características nesse interior. Temos nessa faixa vermelha o clima tropical, porém esse clima tropical do norte de Minas Gerais está fazendo divisa com o Nordeste, na depressão sertaneja. Então ali, na cidade de Montes Claros, por exemplo, é uma área de clima um pouco mais ressecado, beleza? É uma transição então para o clima semiárido nordestino, tudo bem? A prova disso é que nesses pontos amarelos do norte de Minas, a gente vai ter a presença da caatinga. Apesar do interior de Minas ficar na região sudeste, ele é dominado pela vegetação do cerrado. Ele é representado por essa faixa azul. Então as pessoas pensam, o cerrado é no nordeste, ou o cerrado é no centro-oeste. Não, não necessariamente. Você vai ter vegetação do cerrado no sudeste também. Inclusive, olha para a imagem, grande parte da região é composta por vegetação de cerrado. É uma vegetação, então, que transgride sua região original, e ela se apresenta ali em Minas com essa presença de arbustos. Então, só para a gente lembrar, o que é caatinga? É uma vegetação xerófita, né? Tem galhos ressecados, com raízes profundas, porque chove pouco, poucas folhas, e o cerrado com a presença de arbustos mesclados aí com árvores de baixa estatura, mesclados com vegetações rasteiras, com árvores caducifólias. O que são árvores caducifólias, pessoas? Elas soltam as suas folhas nas estações mais secas, porque as folhas das árvores elas servem para transpirar, para evapotranspiração da água que ela recebe. Se eu tenho uma estação seca, por exemplo, o inverno, eu não vou ter muita evapotranspiração. Então, o que as árvores fazem para economizar o vapor d'água? Elas deixam as suas folhas cair, beleza? E nessas faixas laranja aqui, a gente tem a presença da Mata Atlântica.
Então, é uma floresta densa, robusta, uma floresta de espécies vegetais perenes, ou seja, suas folhas quase não caem durante o ano, porque está sempre úmido, tudo bem? E aqui nessa faixa roxa a gente também tem a presença da Mata Atlântica, mas ela é um pouco mais diferente da outra, aquela Mata Atlântica clássica, pois o oceano tem um papel muito importante nessa Mata Atlântica, nessa parte roxa do mapa. São áreas, então, bastante úmidas e quentes, tudo bem? E nessas pequenas faixas vermelhas temos aquilo que chamamos de vegetação litorânea, os manguezais, os coqueiros, tudo bem? Bom, falando da hidrografia, aqui, pessoas, a gente tem as bacias hidrográficas mais presentes na região e que acabam tendo aproveitamento fluvial e hidrelétrico bem expressivo. Nessa área, em amarelo, é a Bacia do São Francisco. Aqui a gente tem a cidade de Três Marias, onde há usina hidrelétrica, onde tem a presença de Pirapora, cidade importante que faz parte dessa bacia do Rio São Francisco, tudo bem? Então você tem todo um eixo de escoamento hídrico em direção ao Nordeste que pega essa parte noroeste de Minas Gerais. Nessa faixa mais costeira que está em lilás, a gente tem a presença das bacias do Atlântico Sudeste, onde a gente tem que destacar o rio Jequitinhonha em Minas Gerais, importantíssimo aí na questão industrial. O Rio Doce numa área importante, que é o quadrilátero ferrífero, zona de mineração fundamental no Brasil. E o Rio Paraíba do Sul, que faz ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, no eixo mais industrializado do Brasil. É considerado aí a região com a maior concentração de indústrias do país, ficando justamente nesse pedacinho do Rio de Janeiro indo para São Paulo. Nessa grande área verde, a gente já está falando da presença da Bacia Platina, formada pela convergência dos rios Paraná, Tietê e Paraguai, né? Desaguando aí no Rio da Prata. É uma área de atividade hidrelétrica muito expressiva, onde você vai ter todo aquele conjunto de usinas com alguns destaques principais, como as usinas do Rio Tietê, Jupiá, Ilha Solteira e Primavera, uma das maiores do Brasil, e se destacam aí no complexo da usina hidrelétrica de Furnas, presença da usina de Volta Grande, de Água Vermelha, que são áreas produtoras hidrelétricas importantíssimas. E nesse sentido, você pode pensar no papel econômico dos rios da região sudeste. Então você pode pensar aí que, além da navegação e do consumo hídrico residencial, a gente tem uma enorme atividade hidrelétrica de produção e distribuição de energia elétrica, até porque o Sudeste, como eu já falei, é a região onde tem maior concentração de indústrias. Então essas indústrias consomem muita energia elétrica. Um pedacinho bem pequeno em vermelho, mais ao sul do estado de São Paulo, já pega as bacias do Sudeste e Sul, que vão para o sul do país, que tem o rio do Ribeira do Iguape, e que é um rio muito importante num pedaço do litoral paulista, fazendo divisa com o estado do Paraná, que fica na região sul. Tudo bem, gente? Aqui a gente tem a imagem, né, do aquífero Guarani, e aproveitando que a gente está falando de hidrografia, a gente percebe que o aquífero Guarani é assunto cada vez mais presente no cotidiano brasileiro, pela sua importância sob o ponto de vista da saúde, do abastecimento de água e principalmente como item de discussões políticas, econômicas e geopolíticas. Bom, o que o aquífero Guarani tem a ver com São Paulo? O aquífero Guarani ele fica abaixo de uma grande camada de basalto. O basalto, só para lembrar, é uma rocha magmática, uma lava endurecida. E existem áreas sedimentares que margeiam esse bloco de basalto. A água do aquífero Guarani, apesar dele cobrir todo o subsolo entre o sudeste e o centro-oeste, a água ela se infiltra em pontos específicos. Então você vai ter aqui, por exemplo, no estado de Goiás, uma área de infiltração importante. E vamos ter no estado de São Paulo uma outra área de infiltração importante. Então São Paulo é uma das áreas que permitem o dreno de águas, de infiltração de chuvas para o subsolo, formando esse que é considerado um dos maiores aquíferos do mundo, né? Já foi tratado como maior. Alguns pesquisadores dizem que ele é o segundo maior, né? E apresenta alguns pontos estratégicos. Toda essa área, então, é abrangida pelo aquífero Guarani. E a gente percebe os pontos onde a água pode se filtrar e aflorar. Esse mapa, no canto direito inferior da tela, são as áreas que o aquífero aflora, na cor azul, e na cor verde, a chamada área de confinamento,
onde existe um bloco de basalto que é impermeável e a água não infiltra. Então, para resumir, São Paulo tem uma relação muito direta com o aquífero Guarani, tudo bem? Então aqui, pessoas, a gente fecha a parte física da região sudeste. Na próxima aula, na segunda parte, a gente vai falar dos aspectos econômicos. Beleza? Valeu, então. Queria dizer só uma coisa. O que é? Boa noite.